desenvolver, não só agora, mas sempre, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa casa, venho de Valença, peguei um pouquinho de trânsito, atrasei um pouquinho, mas graças a Deus chegamos a tempo, né? A leitura da mensagem, não sei se você abriu ao acaso, né? A gente vai numa sequência. Numa sequência, né? Porque ela tem a ver com o tema da noite, né? A espiritualidade providencia as coisas, né? É o governo de si mesmo, né? Então é a gente ter o autoconhecimento, da gente escolher, né, os nossos caminhos, né? E com o passar da nossa conversa, das nossas reflexões, que essas palavras que a gente vem aqui proferir não são palavras nossas, como a nossa irmã falou, está lá no Evangelho, no capítulo 18, né? Que tem como título Muitos são os chamados e poucos os escolhidos, né? Está no item 3, nós vamos falar hoje da nossa porta estreita, né? Que isso aqui eu fui anotando alguma coisa da mensagem para que a gente possa estar lembrando dela aqui no decorrer das nossas reflexões, né? Então, como já foi anunciado, que a porta é estreita, e a gente fica perguntando por que usar a porta estreita, né? E antes da gente adentrar realmente na lição, eu trouxe uma curiosidade, que para mim foi uma curiosidade, por que dessa simbologia da porta estreita, né? Conta-se que no tempo de Jesus, né, Jesus usava muitas coisas do cotidiano para se fazer entender, né? Usou a semente, usou peixe, a rede e várias outras coisas, ovelhas, né? Para se fazer entender. Então ele contava sobre as parábolas, que são pequenas histórias com ensinos morais, né? Por que a porta é estreita, né? Aí nós fomos buscar essa curiosidade. Conta-se que no tempo de Jesus, o povo da Palestina, embora moralmente endurecido, ainda endurecido, era um povo que tinha um compromisso com os preceitos religiosos. Tinha grande consideração pela cidade de Jerusalém. E era conhecida como sagrada, a cidade de Jerusalém. Então, era o único lugar que eles iam, esse templo, né, que eles iriam orar, assim, vamos dizer, agradecer a Deus. Então, nas datas religiosas, os judeus de toda a Palestina deixavam as suas cidades e iam até a Santa Jerusalém para celebração das festas nos templos sagrados, né? Então, naquela época, as cidades importantes, elas eram cercadas por muros altos para sua defesa, né? E somente era entrada pelas portas e pelos portões, e que as pessoas podiam entrar nessa cidade. Em Jerusalém havia 12 portas. Cada porta tinha sua finalidade. Uma porta onde era retirado o lixo, a porta central por onde os peregrinos entravam em dia de festa, e tinha aquela outra porta por onde entravam os produtos que seriam comercializados na festa, além de tantas outras portas, né? Para a gente chegar na nossa porta, eu não vou falar das 12 portas, né? Então, cada porta tinha uma finalidade. Havia ainda uma porta onde entravam as ovelhas para serem sacrificadas. Naquela época, os judeus, eles eram adeptos ao sacrifício dos animais como uma expressão de adoração a Deus. E em dias de festa, eram muitos animais. E os animais só poderiam entrar por uma porta específica, conhecida como a porta do sacrifício. E era uma porta muito estreita, uma porta pequena, e dificultava a entrada das pessoas nessa porta. Foi aí então que Jesus usa essa simbologia contida nessa imagem da porta das ovelhas, que era estreita, destinada ao sacrifício, para ensinar sobre o processo de transformação moral.
que é a porta estreita, né? Então essa porta, simbolicamente empregada na lição característica de porta estreita, né, é o caminho para a transformação moral, que é um caminho estreito, podemos dizer assim, é um caminho de sacrifício, porque é lutar com a gente mesmo, né? Chico Xavier já dizia que a nossa transformação moral é à custa de muita desidratação, de suor e de lágrima. Ele usava sempre umas brincadeirinhas, né? E essa foi uma que ficou bem gravada na minha mente, que a nossa transformação é luta. A gente vai suar porque é trabalho para a gente mudar. E muita desidratação porque muitas vezes nós vamos até chorar, né? Então a gente fica com essa imagem, né? Porque o caminho da transformação é um caminho de disciplina constante que a gente precisa ter conosco mesmo. É de renúncia, é de desapego, né? Então, para quem está assim acomodado, esse negócio de bobagem, né? De reforma íntima, de transformação, né? Isso é bobagem. Isso dá um trabalhão. Então, é aqueles que estão acomodados, acha muito pesaroso fazer essa transformação, né? Então, não quer. Tem pessoas que não querem. Não, eu não quero isso, né? Mas aquele que tem boa vontade, vamos dizer assim, que quer fazer a sua mudança, é um roteiro de vida, essa transformação. Como está lá na questão 609 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta, pode o homem vencer as suas mais inclinações, as suas mais tendências com os seus próprios esforços? E os Espíritos respondem que sim, e com pequenos esforços. Mas eles completam essa resposta que a gente fica triste. Pouco dentre vós fazem esforços. Então nós não estamos trabalhando, não estamos tendo governo interno, como a leitura da página inicial, para a gente fazer essa mudança, né? É o governo de si mesmo, para a gente entender o nosso propósito de estarmos aqui nesse mundo, né? Então, nós estamos aqui, eu tenho certeza que nós estamos aqui querendo e botando a doutrina espírita para nós como um roteiro de vida. De realmente a gente entender todo esse processo de transformação. A nossa Terra está bem próxima já de um mundo de regeneração. Nós temos escutado bastante falar sobre a transição, né? Então, é as últimas oportunidades de alguns espíritos permanecer no nosso planeta Terra. Mas ainda estamos no mundo de prova e expiação. E esse mundo de prova e expiação, ele oferece para nós, os habitantes, inúmeras portas largas. Inúmeras. Às vezes umas facilidades, se você fizer isso, aquilo, outro, vai descobrir um caminho ali que você vai encontrar para você conseguir isso, aquilo, são os caminhos da facilidade, né? E a gente às vezes é levado para essas portas largas, porque nós vamos obter vantagem, né? Porque a porta estreita é a que dá acesso ao caminho da plenitude. Por quê? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Qual o objetivo de nós estarmos aqui? Temos aqui muitos encarnados, mas também temos desencarnados. Mas essa pergunta é para nós, que estamos encarnados. Qual o objetivo da nossa encarnação? Aí os Espíritos respondem, é uma imposição de Deus, para que ele possa alcançar a perfeição. E para isso, ele precisa passar por todas as vicissitudes da existência corpórea. Então, nós estamos aqui, passando por inúmeras coisas, um burilamento, podemos dizer assim, para que a gente possa alcançar o objetivo. Todos nós tivemos o mesmo início e teremos o mesmo fim, criados da mesma maneira e com o mesmo fim, que é obter a perfeição. E esse caminho da plenitude é um caminho de porta estreita, né? E assim Jesus disse para nós, entrem
pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Se a gente pegar lá no Evangelho, nós vamos ver isso. E espaçoso é o caminho que leva muitos a adentrarem pela essa porta larga. Então ele fala, entrem pela porta estreita. E alguém pergunta a Jesus na hora que ele estava falando. Aí alguém diz assim, Senhor, são poucos os que se salvam, né? E Jesus responde, esforce por adentrar pela porta estreita. E ele diz que para salvação é para a gente se esforçar, para a gente adentrar pela porta estreita. A doutrina espírita fala para nós que fora da caridade não há salvação. Essa salvação que fala para nós é a nossa mudança, a nossa reforma. E é, vamos dizer assim, através da caridade, tal qual como Jesus entendia, que é a nossa salvação. E questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Como que Jesus entendia o verdadeiro sentido da palavra caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Então isso está no nosso dia a dia. E isso faz parte da porta estreita. Benevolência, indulgência e perdão. Vocês já devem ter ouvido falar do BIP, né? O famoso BIP. Né? Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A gente faz isso? Eu passei por uma situação ontem, que eu fui reprovada. Eu trabalho com alimentação e a gente tem comida aquilo. No momento que encerra, alguma coisa, algumas quentinhas eu dou para as pessoas. E acabou. Aí chegou uma moça meio descontrolada, não tinha. E ela falou tudo que ela queria, o que devia, o que não devia. Eu podia até correr e buscar qualquer coisa, mas eu travei. Eu não conseguia nem falar. Aí depois eu fiquei pensando, o que Jesus agiria? Ela falou muita coisa, muita. Falou até me bater. Aí eu falei assim, o que Jesus faria nessa situação? Corre, busca qualquer coisa e dá para ela. Mas eu não fiz. Eu fui, como pela maioria, ela é uma desaforada, ela não merece. Ela coitada, a noite inteira, até 4 horas da manhã, eu estava pensando nessa situação. Porque quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a se observar mais. E eu fui reprovada, eu sei que fui reprovada nessa situação. De atender essa moça naquela condição que ela estava fora de si, né? Eu podia ter buscado qualquer coisa, mas pela maneira como ela entrou, que ela falou que ela ia fazer, eu não fiz. Mas se a gente está buscando, eu errei, amanhã não vou errar de novo, né? É reconhecer, ter o governo de si mesmo e reconhecer onde a gente está falhando, né? Eu fiquei mais pelo lado da porta larga, porque a porta estreita é essa, da gente vencer essas situações difíceis. Isso foi só um exemplo, porque a gente enfrenta muitas outras coisas até piores, né? E a gente tem que estar abrindo mão sempre para o lado do bem, né? E às vezes a gente não vai sempre para o lado do bem, né? Então esse que pergunta para Jesus, Senhor, são poucos os que salvam? Aí Jesus fala que é para se esforçar para adentrar a porta estreita. Então, eu fiquei pensando, como está lá naquele livro Boa Nova, um diálogo de Jesus com o sacerdote, falando sobre o reino de Deus, um sacerdote até em deboche com Jesus, o que você entende para o reino de Deus? E Jesus fala, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então, Jesus ainda está trabalhando conosco, porque a gente ainda não está com o reino de Deus, né, nos nossos corações, né? Uma atitude dessa, igual que eu estou contando, ainda não está, porque agiria diferente, né? Então, quando Jesus fala para a gente adentrar a porta estreita, que é a porta para a vida, que é a porta para a plenitude, que é o caminho para a gente trilhar o caminho da perfeição, né? Então, a gente tem que estar pensando nas nossas atitudes diárias, constantemente.
como que nós estamos trilhando a nossa vida, né? Porque a porta larga, como ele mesmo disse, é o caminho escolhido pela maioria. Porque não é simples a gente adentrar nessa porta estreita. Mas se a gente quer, nós sabemos que nós estamos vivendo num momento de transição. Continuar nesse planeta Terra é forçoso, é imperioso adentrar pela porta estreita. Porque quem ainda está se comprazendo com a porta larga não vai mais habitar o planeta Terra, porque o planeta Terra está mudando de categoria. Então nós vamos desencarnar, nós somos espíritos imortais, né? Nós vamos desencarnar, vamos ser recambiados, se a gente não estiver nesse nível desse mundo melhor, vamos para um mundo de prova e expiação, ajudar até talvez no progresso de um mundo recém-saído do primitivo, né? E esforcem-se para adentrar a porta estreita, né? Porque a porta larga é aquela porta escolhida pela maioria. Nessa porta larga cabe tudo. Nós podemos dizer assim, os prazeres sem limite. Muitas vezes nós nos deixamos seduzir pelos caminhos fáceis, né? Pelas facilidades. Se seduz mesmo pelas facilidades. Mas o governo de si mesmo. Qual o caminho que eu estou trilhando, né? Como diz assim, nós temos dentro da gente a extensa possibilidade de progresso. Como nós temos a sementinha da perfeição. Mas se a gente não regar e não trabalhar conosco mesmo, não vai, né? Precisa dessa mudança que nós precisamos fazer para a gente vencer as nossas más inclinações, as nossas más tendências. Como foi falado na questão 909. Nós podemos, mas precisamos fazer esforços. O esforço é esse de adentrar essa porta estreita, né? Aí diz que muitos entram pela porta larga em busca da felicidade. A gente pergunta aqui, todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer ter paz, quer ser feliz. Se me perguntarem numa situação, eu quero ter paz, eu quero ser feliz. Mas muitos vão buscar essa felicidade pensando só nas coisas materiais. As coisas que esse mundo nos oferece, né? Pensando nisso, aí a gente trilha, luta para conseguir, não o seu sonho, o meu sonho, né? Mas a gente tem que prestar atenção na nossa realidade espiritual, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, está imperando, por isso que nós falamos que é a última oportunidade de alguns espíritos, os estímulos para a porta larga. Nós somos estimulados para a porta larga, porque a porta larga é um caminho que atrasa a nossa marcha evolutiva. Se nós estamos aqui encarnados com o objetivo de atingir a perfeição, e Jesus já nos falou há quanto tempo, entrem pela porta estreita. Mas é o caminho ainda escolhido por uma boa parte de pessoas, né? Vou pegar uma aguinha aqui, vocês me dão licença. Então, nós podemos dizer que a porta são os caminhos, né, que a gente trilha no nosso dia a dia. As nossas vidas estão repletas de caminhos para a gente escolher. Eu trabalho com evangelização e o Lar Mimei lá em Valência, eu vou uma vez por semana lá. Então foi semana passada, na quarta-feira, eu estava falando o caminho do bem e o caminho do mal. Aí a gente bota um bonequinho com a setinha para cá, para lá. Aí vocês têm que seguir o caminho do bem. Aí uma menininha levantou e falou assim, tia, o caminho do bem é a porta estreita. Aí eu fiquei feliz, né? Criança já está sabendo que o caminho do bem é da porta estreita, né? Ela pode ter escutado em alguma aula, né? Mas despertou nela, porque eu não estava falando da porta estreita. Então a gente pensa assim na evangelização, a gente está falando com os nossos filhos, né? Com as nossas crianças, sobre essa realidade.
né? Que o colégio, então, é um estímulo para brinquedos disso, daquilo, tecnológico, não sei o que, faz isso, faz aquilo. E a gente tem que estar mostrando para as nossas crianças que isso não é o mais importante, né? É bom ter, mas não é o mais importante. Quem não pode não ficar triste por causa disso. Então a evangelização, falar da doutrina espírita para as nossas crianças é muito importante, né? Falar dessa porta estreita, que às vezes nem tudo a gente vai conseguir para a nossa felicidade, né? Então, felicidade, nós estamos falando das coisas materiais, né? Mas aqui a nossa realidade, nós estamos falando da nossa felicidade de alcançar o nosso objetivo, que é sermos felizes, né? Todos nós, ainda não alcançamos esse objetivo, que é sermos perfeitos, né? Eu devo já ter falado aqui, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu tenho que usar o famoso crachá. Desculpe os transtornos, nós estamos em construção, né? E é que a gente vai falhar, que a gente vai falar, mas que essa falha não seja para a gente desistir da gente trilhar o caminho estreito, né? Então, às vezes nós ficamos oscilando nas nossas escolhas, né? Entre as duas portas, né? A gente fica oscilando. E muitas vezes nós perguntamos, por que essa porta é tão estreita, tão difícil da gente passar, né? A gente vai entendendo à medida que a gente vai compreendendo, né? Esse caminho que a gente tem que seguir. Então nós temos que levar em conta, para a gente entender todos os ensinamentos do Cristo, um dos princípios básicos dessa doutrina espírita, como ele mesmo falou: vou pedir ao Pai um outro Consolador que vai confirmar tudo isso que eu digo. As pessoas não entendiam por que eu tenho que passar pela essa porta estreita da dificuldade, né? Porque nós somos espíritos a caminho da perfeição e estamos aqui para quê? Passando pelas vicissitudes da existência corpórea para atingir esse objetivo, né? Então, alguns ensinamentos do Cristo nós vamos entender com complemento da doutrina espírita, né? Nós só podemos compreender com profundidade esses ensinamentos de Jesus se a gente souber que nós já tivemos outras vidas, né? Falar sobre a reencarnação, que o que faz alguns estar de uma tal maneira, outros de outra, né? Que se nem a gente começar a pensar assim, Deus é injusto, né? Porque é isso, porque é aquilo, porque nasce uma criança aleijada, outra sadia, né? Então a gente tem que estar atento a isso, né? E a gente, como espíritos imortais, nós já vivemos outras vidas, já tivemos várias oportunidades, estão tendo sempre oportunidade, vamos ter quantas vezes for necessária, mas a gente tem que acelerar esse processo, né? E saber que o nosso passado, o nosso presente, eles se encontram, eles estão interligados, né? E que a gente tem que estar pensando o que nós estamos fazendo hoje vai implicar no nosso futuro. Se nós já estamos tendo conhecimento dessa doutrina maravilhosa, que passa para nós tantas coisas, que amplia a nossa visão em relação à vida, né? Se a gente não compreender isso, Deus vai ser injusto, nós não vamos entender o motivo de estarmos aqui. Por que essa vida é tão rápida, né? Eu estou sentindo isso com o passar da idade. Gente, é muito rápido, de repente passou, né? Quando você dá um toque assim, de repente passou. Mas um dia a gente pode ter certeza que todos nós vamos atravessar essa porta estreita. Todos nós, né? Se a gente pensar numa única existência, não é possível, né? Seria muita injustiça. Deus fazer uma porta de salvação, né? Como Jesus falou para nós, e fazer essa porta de salvação tão estreita, permitindo que só algumas pessoas passassem. Deus seria injusto. Agora, a vontade é nossa, é de cada um para lutar, para poder vencer essas más inclinações, essas más tendências, para a gente seguir. Muito tempo a gente já recebeu esse convite para que a gente possa adentrar essa porta. Já faz bastante tempo. Não é agora, isso não é novidade. E a gente permaneceu ainda nas portas largas, né? Escolhendo ainda as facilidades. Nós já estamos conscientes
de que a porta estreita é a porta do progresso. É a porta que Jesus vem falar que o reino de Deus está dentro dos nossos corações. Né? Então, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então, está sendo construído. E é o caminho da nossa evolução, é o caminho para a gente aproximar cada vez mais de Deus, né? E Jesus disse para nós, eu sou a porta. Ele falou isso. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. O que é entrar por essa porta, por Jesus? São os ensinamentos de Jesus. Se a gente começar a colocar em prática na nossa vida cotidiana. Sempre, nesses momentos tipo que eu enfrentei, que eu falhei, né? E que a gente pode estar mudando, né? A nossa maneira. Como está lá no Livro dos Espíritos, né? Qual o modelo que Deus tem oferecido ao homem, né? Que eles, para servir de modelo e de guia, né? Eles falam que é Jesus. Às vezes a gente está dentro do movimento espírita ou de qualquer outra religião, a gente se decepciona com a pessoa, né? Mas qual é o modelo que a gente tem que seguir? É Jesus. Então não temos que decepcionar com ninguém, nem com a gente mesmo. Falhou, volta de novo. Procura acertar. Esse é o caminho para a gente adentrar essa porta estreita, né? Nós podemos dizer que é uma renovação entrar por essa porta estreita. É uma mudança de atitude, é uma mudança de comportamento. Muitos vão falar para nós, você não era assim. Aí você vai dizer, graças a Deus que eu não era assim, né? Eu agora estou tentando me mudar. Então nós estamos aqui falando da porta estreita, da qual Jesus nos convida a gente adentrar. Ele usa o verbo imperativo. Entrai pela porta estreita. Por que, gente, que é tão difícil entrar? Por que a gente não trabalha mais conosco mesmo? Por isso é difícil da gente entrar. Porque é preciso muito esforço. Porque é um trabalho de reforma íntima. E a reforma íntima não é simples, né? É preciso ser muito perseverante. É preciso a gente vigiar os nossos pensamentos. É preciso a gente renunciar a alguns prazeres mundanos, né? Eu trouxe algumas coisas aqui que falam desses prazeres, né, mundanos, quando diz para nós assim, quando propõe para nós o desapego. Gente, eu tenho que abandonar o mundo, eu estou vivendo no mundo, mas não é isso que está falando. Nós temos que entender que a nossa existência aqui, ela é transitória. Ela é impermanente. Nós somos espíritos imortais. Então, vamos passar por essas vidas, né? E às vezes, podemos dizer assim, por desconhecimento, ou por não ligar, podemos dizer assim, dessa verdade da nossa transformação, muitas pessoas comprometem até a sua saúde. Com vício, a saúde da família. Eu peguei aqui, deixa eu ver se está aqui, uma história do momento espírita, não vou ler ela toda, mas ela é interessante, de um homem que ele chega à frente de um bar, ele diz assim, ele tira do bolso uma fita métrica e mede a porta. E falou em voz alta, 2 metros de altura por 80 centímetros de largura. Admirado, ele mediu de novo. Como se duvidasse das medidas que obteve, ele mediu pela 3ª vez. E assim tornou medir várias vezes. Aí algumas pessoas curiosas, né, começaram a parar para observar aquele homem na porta do bar. Então ele volta para aquelas pessoas curiosas e exclama, visivelmente impressionado. Parece mentira. Essa porta mede apenas 2 metros de altura e 80 centímetros de largura. No entanto, por ela passou todo o meu dinheiro, o meu carro, o pão dos meus filhos, passaram os meus móveis, passou a minha casa
E não foram só os bens materiais, por ela também passou a minha saúde, passaram as esperanças da minha esposa, passou toda a felicidade do meu lar, passou também a minha dignidade, a minha honra, os meus sonhos, os meus planos. Sim, senhores, todos os meus planos de construir uma família feliz passaram por essa porta, dia após dia, gole após gole. Então, quando a gente cede, né, aos nossos vícios, podemos dizer assim, a gente compromete não só a gente, mas a nossa família, os bens materiais, né, a dignidade, como ele falou, a parte moral também, como ele falou, né? Então, é você vencer a você mesmo, porque os vícios nos atrapalham. Como está lá no Livro dos Espíritos, acho que é 913, que diz para nós que o pior dos vícios é o nosso egoísmo. Se a gente fizer uma análise de todos os nossos vícios, o egoísmo está presente. Então, eles dizem para a gente combater o nosso egoísmo, né? Então, essas coisas que atrapalham a nossa felicidade, como está aqui, a gente está deixando levar, né? Desconhecendo, eu acho que não é mais a palavra, a gente não está mais desconhecendo, a gente está negligenciando, né? Essas coisas que são faladas para nós, né? Então, nós podemos pensar que a gente tem que esquecer os prazeres do mundo. Não é isso, né? Esquecer os prazeres, deixar para mais tarde a nossa evolução espiritual. Eu quero viver os prazeres do mundo. E aí a gente lembra dos ensinamentos de Jesus, das conquistas espirituais, que é através dessa porta estreita que a gente consegue, né? Não ajuntais tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consomem. Os ladrões roubam e juntem tesouros no céu, onde nada é perdido. Então, esses tesouros no céu. Mas aí, quando a gente fala assim, as pessoas falam, mas nós estamos no mundo. Aí eu fui lá no Evangelho, no capítulo 2, cadê meu Evangelho? No capítulo 2, que no item 6, que fala para nós assim: os prazeres terrenos não são condenados por Deus. Não são condenados por Deus. O que ele condena é o abuso desses prazeres em prejuízo dos interesses da alma. É contra esses abusos que se previne os que compreendem a palavra de Jesus. Nós não falamos que Jesus está... O que é o reino de Deus? É obra divina nos nossos corações. E aqui termina assim: é contra esses abusos que se previne os que compreendem a palavra de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Ainda não é deste mundo. Ainda. Né? Então, não tá... que a gente vai perder o objetivo. Nós estamos aqui num mundo de matéria. Nós estamos encarnados. Nós precisamos da matéria. Isso faz parte do progresso, a gente lutar para conquistar, mas trilhando um caminho de uma realidade espiritual, compreendendo que nós não somos 100% matéria, né? E que um dia vai chegar do nosso desencarne, né? Então, a gente fazer esse esforço, né? Para que a gente possa estar vencendo a nós mesmos. A nossa alma, ela se alimenta desses momentos, né? Desses prazeres de ensinamentos que nós estamos vivendo aqui agora. E quanto mais suave for esse alimento, né? Mais suave será a nossa alma, mais suave será o nosso entendimento. Então, tudo isso quer dizer para a gente que nós devemos tratar esses bens materiais, o dinheiro, como coisas necessárias, mas sem apego. É necessário, mas sem apego. Porque tudo isso é importante aqui na Terra, que nós estamos aqui. Nós precisamos estar conscientes de quem é o dono de quem. Às vezes a gente deixa o dinheiro ser dono da gente, né? E não é isso. São conquistas, é progresso, porque o progresso é uma lei divina, é uma lei de Deus, né? Então a gente tem que entender, não ser escravos
das coisas materiais, né? Em momento nenhum. Porque a falta do dinheiro nesse mundo, às vezes parece que é uma coisa do outro mundo, o fim do mundo, vamos dizer assim. Mas na realidade não é. Algumas vezes até parece, quando a gente passa por alguma situação difícil, parece que é o fim do mundo, mas não é. Então a gente tem que entender a nossa realidade espiritual. Eu trouxe alguns exemplos aqui que diz para nós o que são esses valores, tesouros do céu, valores espirituais. Então eles colocam para nós assim, a generosidade é um valor espiritual. Então a gente ter generosidade ao invés do egoísmo. A sinceridade ao invés da mentira. A doçura ao invés da violência. A bondade ao invés da crueldade. A honestidade ao invés da corrupção. A justiça ao invés da injustiça. A coragem, porque a gente precisa ter coragem para a gente mudar, ao invés da gente se acovardar. O amor, né? Amor resume toda a doutrina do Cristo. A tônica da vinda do Cristo é o amor. Então, o amor ao invés do ódio. A compaixão ao invés da indiferença. A solidariedade ao invés da inveja. Às vezes inveja a pessoa que tem isso, tem aquilo, né? A amizade ao invés da inimizade. A boa vontade ao invés da intolerância. A compreensão ao invés da prepotência. A humildade ao invés da arrogância. Às vezes a gente fica achando que a humildade, tipo essas pessoas que eu estava falando lá, que a gente distribui alguma coisa, mas ali tem muita pessoa arrogante. A humildade não está nas nossas vestes, está nas nossas atitudes, né? Então, como que nós estamos trabalhando com tudo isso? Tudo isso faz a gente lembrar, né? Tem uma mensagem do Vinha de Luz, a mensagem Vinha de Luz, página 51, que ela fala sobre a porta estreita. No livro Vinha de Luz, dessa coleção Fonte Viva, Pão Nosso, que você fez a leitura, né? E a Vinha de Luz, página 51, ela fala da porta estreita. Ela diz assim: porfiai por adentrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus está em Lucas. Aí diz para nós, Emmanuel, psicografia de Chico: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita. Então quer dizer, nós estamos lá na erraticidade, fazendo o nosso projeto reencarnatório, diz que nós estimamos pela porta estreita a oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Quando que a gente reconhece? Eu estava com uma pessoa que eu falei assim, que bom, né? Tá passando por isso, bendita dor. É porque não é com você, que ainda não compreende essa necessidade do sofrimento purificador, né? Se a gente passa pelo sofrimento, é purificação. Bendita dor. Um dia nós vamos poder dizer isso com o peito aberto. Bendita dor. Então, quando nós estamos lá, ansiamos pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente. E não pede outra coisa que não seja lição. Nem espera senão a luz do entendimento, que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Aí o espírito obtém o vaso frágil da carne, em que se mergulha para serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre. Nós pedimos, nós compreendemos, né? Aí aqui diz para nós, quando ele obtém o vaso frágil da carne e obtém a oportunidade da existência terrestre, ele volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões, fugindo da dificuldade, empenhando-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal, longe de servir aos seus semelhantes. Reclama os serviços dos outros para si.
e num sono doentio do passado, atravesso os campos da evolução sem algo a realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhe requisita o corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acaricia o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de compreender a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo devotariam então a felicidade dos outros? O dia que a gente compreender que a nossa felicidade está na proporção que a gente faz a felicidade do outro, nem que seja por egoísmo, nós vamos querer fazer os outros felizes. E aqui diz para nós, né? Que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas aí já é tarde. Rogaram a porta estreita. Receberam. Entretanto, recuaram no instante de serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar nas fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. A gente sabe que tudo transforma, esse mundo está transformando. É essa hora que nós vamos querer continuar nesse planeta de regeneração, nós vamos bater na porta, mas a gente não vai abrir. A gente não tem sintonia com esse mundo melhor. Se a gente não se esforçar para a gente adentrar nessa porta estreita, né? Então, nessas reflexões que nós estamos trazendo aqui pela passagem da porta estreita, isso tudo implica nos nossos próprios cumprimentos dos nossos deveres. E que nós só conseguimos isso através do sacrifício dos nossos vícios. Né? A gente lembra lá do cara no bar, né? Ele não abriu mão do vício, ele perdeu até a dignidade dele, perdeu tudo. Por quê? Porque se levou pelas paixões negativas, né? E às vezes os deveres da vida nos impõem um programa de aprendizado, né? Nós precisamos passar por todas as vicissitudes da existência corpórea, né? Então é um programa de aprendizado traçado lá, que nós participamos, né? E sabendo, reconhecendo que nós deveríamos passar pela porta estreita, né? Então a gente, às vezes, entra pela porta larga de novo, né? Como está dizendo aqui para nós, num programa de aprendizado traçado antes da reencarnação, do qual nós nos propomos a cumprir. O atendimento desses deveres costuma ser árduo, pois eles comparam aos hábitos desse homem velho que nós já fomos. Nós já melhoramos, mas a gente precisa ainda melhorar mais. Necessitado de alinhar seus pensamentos com os conceitos adequados com as leis de Deus, que é as leis divinas, né? E na questão 614 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei natural, que é a lei divina, que é a única para a nossa felicidade, a lei indica o que a gente deve fazer ou deixar de fazer, e que nós só somos infelizes quando nós nos afastamos das leis de Deus. Para a gente compreender tudo isso, né? A gente está sendo informado, está sendo falado, e essa doutrina maravilhosa que vem nos esclarecer, como muitas pessoas às vezes adentram a casa espírita achando que vai se livrar, né, das suas mazelas, e não é isso. O Espiritismo não é uma doutrina salvacionista, ao contrário, ela é uma doutrina de quê? De aperfeiçoamento, para que a gente possa estar tendo governo de nós mesmos, como foi falado no início, né? Estimula todos nós que somos adeptos a uma transformação permanente. A gente começa a entender, e essa transformação é ininterrupta, não para, e vai na nossa existência toda, né? Ela se dilata até mais além nas outras vidas, né? Então o Espiritismo é uma doutrina de responsabilidade. Muito será cobrado daquele que muito foi dado. Se a gente quiser entrar pelas portas largas, como a maioria, não tem problema nenhum. Nenhum.
Nós só vamos sofrer as consequências das nossas escolhas, né? Então, é isso que é a doutrina da responsabilidade, né? E cada um de nós somos construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Eu trouxe aqui um pedacinho do que o Haroldo Dutra fala para nós. Ele fala da nossa evolução, deixar velhos hábitos que não são mais necessários para nós. É sair da estreiteza para a amplidão. Isso aqui me vê a imagem de um funil, né? A gente começa a pensar naquela imagem do funil. O funil tem aquela entradinha curtinha e depois aquela lá. Então, quando a gente adentra pela porta estreita, a gente vai encontrando mais coisas melhores, mais, vamos dizer assim, compreensão, entendimento, felicidade. Agora, aquele que adentra pela porta larga, vai afunilando, né? Vai estreitando e vai sendo cobrado. O que você tem que fazer? O que você tem que entender? Então, ele diz para nós assim, a estreiteza da porta, nós podemos dizer, é uma pequena crise do nosso processo evolutivo. É um convite ao abandono dos hábitos e dos sentimentos das nossas fases primitivas, que a gente não precisa mais. Estamos num momento de transição que não basta as conquistas intelectuais. A conquista intelectual a gente trabalha muito mais por ela. Mas ele diz aqui que não basta as conquistas intelectuais, mas a moralidade precisa acompanhar. Então, adentrar pela porta estreita. A porta larga é do menos esforço, é do descompromisso, é das alienações, é da preferência da matéria, é da vantagem pessoal, é da ilusão, é do desequilíbrio. Já a porta larga é do esforço real, de servir ao semelhante, a saída do erro, né? A entrada da renovação. Isso tudo a gente encontra dentro das obras, né, da doutrina espírita. Não é novidade que eu estou falando. É só uma lembrança, como está lá, Kardec pergunta, se as leis divinas estão na consciência, por que é preciso lembrar o homem das leis divinas? A resposta dos espíritos, porque eles esquecem. Porque nós esquecemos. Porque a gente fica mais fácil trilhar o caminho da porta larga. Eu trouxe aqui, eu acredito que dá tempo da gente, eu gosto de trazer, que isso faz a gente levar para casa, refletir, né? Se tiver alguém para ajudar, que aí a gente tem ainda 10 minutinhos. A gente pode começar com esse contracorrente. É um texto do Momento Espírita. Será que dá para todos? Sim. Todo mundo, né? Quando a gente está tentando adentrar essa porta estreita, parece que a gente está contra a corrente, né? Vão ser chamados de bobo, né? Ah, carola, que isso o quê? Isso aqui mostra bem pra gente a realidade. E aqui fala assim, lá vai o homem descendo o rio caudaloso. Nenhum esforço faz para seguir em frente. As águas o levam no influxo impetuoso, poupando das pedras e de outros obstáculos. Com facilidade ele avança sempre, impelido rapidamente pelo bojo da massa líquida. Força a situação e o movimento a seu favor.
nada lhe é contrário. No entanto, outro homem vai subindo o rio, em luta constante, movimenta os braços, bate os pés, respira fundo, desgasta-se agoniado, esforça-se para não afundar, fadiga-se para sobreviver e avança contra o impulso das águas e os obstáculos. Com dificuldade, ele nada sempre, varando pouco a pouco a torrente poderosa. Tudo lhe é ao contrário. Essa é a vida do homem na terra. Descer a favor da corrente do mundo é sempre fácil. É só se deixar levar, acompliciando-se sistematicamente com as ações da maioria. Jamais se indispondo contra o erro e equívoco. Só dizendo sim para tudo e para todos, seguindo despreocupadamente, sem exame dos seus próprios atos. Boiando sempre em menor esforço, mas subir contra a corrente do mundo é mais difícil. É preciso valor para enfrentar a adversidade. É necessário paciência para fugir os erros de tradição. É indispensável ser forte para tornar-se exceção no esforço maior. E aqui entra para nós aquela lá da Fonte Viva, do Pão Nosso, do Vinha de Luz. Vinha de Luz. Antes da encarnação necessária ao progresso, a alma roga a porta estreita da dificuldade, como oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente. E não pede outra coisa que não seja lição. Nem espera senão a luz do entendimento que o levará nos caminhos infinitos da vida. E graças à misericórdia divina, obtém o vaso frágil da carne, em que mergulha para serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, ele volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo da dificuldade, empenha-se no menor esforço, temendo o sacrifício que exige a vantagem pessoal. Longe de servir os semelhantes, reclama o serviço dos outros para si. Lembremos-nos de que, como cristãos, em muitas ocasiões, devemos estar contra a corrente dos preconceitos, prejuízo das convenções. E que, conforme ensinou Cristo, devemos nos esforçar por entrar pela porta estreita, a porta que dará acesso à felicidade almejada por todos nós. O caminho normal é viver com todos. No entanto, vez e outra, é imperioso nadar em sentido contrário. E diz que é para a gente pensar nisso. E a gente vira aí, eu não vou ler porque o nosso tempo está bem em cima. Isso aqui é a sugestão de Jason de Camargo. Ele é do Sul, já desencarnou, acho que foi ano passado, do livro A Caminho das Virtudes, um decálogo da nossa reforma moral. Então aqui ele dá várias sugestões para nós, que vocês podem ler em casa. Eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui, da gente estar refletindo sobre esses ensinamentos, né? A gente aprende através da repetição, que a gente possa trabalhar, ler novamente, buscar, né? Para que a gente possa ter o governo da gente mesmo, né? Decreto renovadores que fala nessa mensagem. Autodisciplina fala para nós. Instalar o governo de nós mesmos. Muita paz a todos vocês. Que Jesus nos abençoe nos nossos propósitos de mudança. Graças a Deus. Eles vão tocar uma música, aí depois você faz a prece.